Há momentos da nossa vida em que a noite chega antes do esperado. Não estou falando apenas da noite física, mas da noite da alma. Aquela escuridão que aparece sem pedir permissão, que pesa no coração, que sufoca a mente e que insiste em nos lembrar das nossas fragilidades. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez seus pensamentos fiquem mais pesados quando o sol se põe. Talvez as preocupações aumentem quando todo mundo dorme. Talvez você esteja travando batalhas que ninguém vê, mas Deus vê. E é por isso que hoje eu quero te revelar algo profundo. Existe um salmo, um texto da palavra de Deus, que Ele usa para te defender justamente nesses momentos de escuridão. Não é simplesmente um capítulo bíblico, é um escudo espiritual. É uma arma de proteção. É um lembrete do céu dizendo: você não está sozinho, eu estou guardando você. A noite sempre foi um símbolo de vulnerabilidade. Nos dias bíblicos, era na escuridão que os inimigos atacavam, que os perigos se aproximavam, que a ameaça era maior. E ainda hoje, é na noite que muitas guerras espirituais são travadas. É na noite que muitos ataques contra sua mente e seu espírito tentam te atingir. Mas assim como Deus guardava o seu povo no passado, Ele continua guardando você agora. E existe um salmo que se tornou ao longo dos séculos a oração de proteção dos que buscam refúgio, descanso e livramento. Esse salmo é mais do que poesia. Ele é um decreto espiritual. Ele é um escudo que se levanta quando as trevas tentam se aproximar. Ele é a lembrança de que Deus coloca seus anjos ao redor daqueles que confiam nele, especialmente nos momentos em que você se sente mais vulnerável. E talvez você já tenha ouvido este salmo antes, mas hoje você vai sentir ele no espírito. Porque quando Deus quer defender alguém, Ele não usa armas humanas. Ele usa sua palavra. O salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso significa que quando você se aproxima de Deus, quando você se refugia nele, Ele não apenas te recebe, Ele te cobre, Ele te esconde, Ele te guarda. A sombra do Onipotente é uma proteção invisível, mas real. É uma cobertura que impede que ataques espirituais toquem você. E o Salmo continua dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso significa que Deus te livra de armadilhas que você nem sabe que existem. Às vezes, você pensa que acordou porque o despertador tocou, mas, na verdade, foi Deus te protegendo de algo que você nem viu. Quantos livramentos você nunca soube que teve? Quantas vezes o mal tentou te tocar, mas não conseguiu? E o Salmo continua crescendo em intensidade espiritual. Não temerás o terror da noite, porque existe, sim, um terror noturno. Ataques contra a mente, ansiedade que surge sem causa, medos que aparecem do nada, pensamentos que tentam te derrubar quando você está mais vulnerável. Mas Deus está dizendo: não temas, eu estou aqui. Um dos versículos mais fortes diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Enquanto você descansa, Ele envia anjos para proteger sua casa, sua família, seu coração, sua mente. E é por isso que tantas vezes você acorda mais forte do que estava antes de dormir. Não é porque a noite foi fácil, mas porque Deus te guardou nela. E talvez você pense: mas se Deus está comigo, por que a noite ainda me assusta? A resposta é simples: porque a noite é justamente o lugar onde você aprende a confiar. José passou noites na prisão antes de ser exaltado. Paulo e Silas louvaram na noite antes de serem libertos. Jesus enfrentou a noite do Getsêmani antes da ressurreição. É na noite que Deus revela quem está realmente guardando você.
E enquanto você me ouve agora, talvez seu coração esteja pesado. Talvez as últimas noites tenham sido difíceis. Talvez você tenha chorado escondido, sem saber como explicar o que sente. Talvez você tenha medo de dormir. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que não consegue controlar. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade espiritual que Deus me permite liberar. Você não vai passar mais uma noite sozinho. Você não vai dormir desprotegido. Você não vai enfrentar as trevas sem luz. Deus está te defendendo agora. Quando você ora com fé esse salmo, quando você declara essa palavra sobre sua vida, algo no mundo espiritual começa a se mover. O mal recua. Os ataques cessam. A paz aumenta. Porque a palavra de Deus é viva e ela luta por você. E enquanto eu falo isso, talvez você esteja sentindo algo diferente aí dentro. Uma presença suave. Uma paz que começa a tocar sua respiração. Um alívio que você não sabe de onde vem. Isso não é emoção, não é sugestão. É Deus te cercando agora. É o salmo se cumprindo na sua vida. E eu quero que você entenda uma coisa profunda. Às vezes, Deus não te tira da noite imediatamente, mas Ele sempre entra nela com você. Ele nunca te deixa sozinho. Ele nunca te abandona. Ele nunca dorme enquanto te guarda. E agora eu quero te conduzir a uma oração de proteção, de defesa, de descanso e de autoridade. Uma oração baseada nesse salmo. Uma oração que tem impedido ataques espirituais por séculos. E se você orar comigo com fé, com entrega, com sinceridade, a paz de Deus vai invadir a sua noite hoje. Antes de Daniel ver o milagre, ele precisou enfrentar a noite com confiança. O milagre que você espera também começa no escuro. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante de Ti, da Tua presença e da Tua proteção. Assim como Tu guardaste Daniel, guarda também o meu coração, minha mente e minha vida. Eu peço que o Senhor envie seus anjos para me defender, que toda seta do inimigo seja quebrada, que toda ameaça invisível seja anulada, que toda escuridão se transforme em paz. Senhor, cobre-me com tuas asas, fecha a boca dos leões ao meu redor. Livra-me da ansiedade, do medo, da preocupação e de toda perturbação espiritual. Que o teu Salmo 91 se cumpra em mim. Nenhum mal chegará à minha casa. Nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma força do inimigo terá poder sobre mim. Eu descanso no teu esconderijo. Eu descanso no teu cuidado. Eu descanso na tua fidelidade. E declaro pela fé que amanhã será um novo dia. Porque o Senhor me defende na noite e me levanta pela manhã. Em nome de Jesus, amém.